Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. O assunto que eu quero trazer aqui para você hoje, ele é pouco falado, pouco difundido, mas é um assunto profundo que vai nos remontar aos nossos ancestrais desde a raça adâmica, conforme é descrito ali na Bíblia, no livro do Gênesis, né? Conforme a raça que procedeu de Adão. Eu quero falar dessas 5 raças porque a sabedoria das eras nos ensina que deverão passar aqui pelo planeta 7 raças-mãe. A palavra raça aqui empregada nesse estudo, quero deixar registrado, não é dentro da terminologia antropológica, tá? E nem se trata de cor de pele, mas sim a raça-mãe condiz com uma consciência que opera na humanidade, tá certo? Então, na raça adâmica predominou um tipo de condição consciencial do ser humano, na Hiperbórea foi outra, na Lemuriana outra, Atlante outra, e hoje se encontra a quinta raça-mãe, que é chamada de Ariana, na qual nós estamos vivendo. Ou seja, se nós compararmos o pensamento, a consciência do ser humano hoje, comparado a milhares de anos atrás, é uma diferença gritante. Então, se trata de uma constituição na essência do ser humano. Ainda deverão vir outras duas, que é a bimânica e a tamânica, mas isso aí eu vou tratar de falar em outros estudos, tá bom? Hoje eu vou falar dessas 5 raças. Então isso remonta, né, à antiguidade dos nossos ancestrais. Por que eu coloquei propositalmente na capa do vídeo de hoje, não sei se você percebeu, uma pirâmide escura, diferente, que está lá no Museu do Cairo, no Egito, que é chamada de Pirâmide de Bem-Bem. É uma pirâmide que intrigou os cientistas há muitos anos e eles chegaram a uma conclusão que essa pirâmide é uma pirâmide magnética, ela tem um poder, uma energia diferente de uma pedra comum, e eles chegaram à conclusão que essa pedra, o material que forma essa pedra não é um material que se encontra na face da Terra, ou seja, não existe uma rocha com as propriedades existentes naquela pirâmide. Sendo assim, eles concluíram que aquela rocha seria um pedaço de um meteoro ou um meteorito. Só que o que mais ainda intriga eles é que aquela rocha foi lapidada com uma precisão e com um equipamento que deixou ela toda polida. Eles gravaram alguns símbolos aí e não entendem como eles conseguiram fazer isso. Ou seja, essa pedra remonta a mais de 3.300 anos, conforme a datação. Porém, talvez quando ela foi formada, talvez remonte a mais tempo ainda. E isso me fez lembrar das pirâmides do Egito. E eu fico me perguntando, será que os egípcios construíram aquelas pirâmides com blocos de toneladas, né? Com uma precisão, conseguiram levantar a determinada altura aquelas pedras? Como eles conseguiram fazer isso? Aí eu cheguei numa conclusão, será que os egípcios, dentro da constituição de uma raça-mãe que é a ariana, construíram essas pirâmides ou eles reformaram algo já existente deixado por uma outra civilização? Obviamente aqui da Terra, mas por uma raça com uma consciência diferente, uma consciência que tinha em mãos um poderio de uma tecnologia e uma consciência muito mais avançada que a nossa. Devemos lembrar que os atlantes foram aqueles que antecederam os egípcios, ou seja, os egípcios, as dinastias dos faraós, elas procedem dentro da vertente do conhecimento dos mistérios dos atlantes. E será que tem alguma ligação com isso? Bem, seria um papo para outro assunto. Hoje nós vamos nos ater aqui dentro das raças mãe, tá certo? Espero ter me feito compreendido no quesito de raça, no que se trata, tá? Bem, pessoal, olha só, sempre existiram, na verdade, duas vertentes de conhecimento. A primeira, que é o conhecimento concreto, que ela é de ordem individual, baseado em fatos e experiências, é aquele conhecimento concreto, empírico. A segunda já trata de um conhecimento metafísico, que é de ordem universal, transcendente, que nós podemos chamar que é um conhecimento espiritual. E a sabedoria das eras nos ensina, então, que ao todo deverão passar 7 raças-mãe aqui pelo nosso planeta. Nós estamos vivendo a quinta, ou seja, a ariana, portanto, ainda existirão mais 2 raças-mãe.
E o mau uso dessas duas vertentes de conhecimento teve o seu início na terceira raça mãe, ou seja, na lemuriana, e terminou o seu ápice desse conhecimento espiritual na quarta raça, ou seja, a Atlante, que assim terminou com a sua destruição por cataclismos. Então veja que o ápice desse conhecimento espiritual, ele começa na raça lemuriana e termina na raça Atlante, quando o ser humano empregou esse conhecimento de uma forma errada, ou seja, desde a raça adâmica, hiperbórea, veio tendo esse desenvolvimento consciencial através das raças, e todo o conhecimento adquirido, tudo aquilo que tinha de consciência espiritual nessas duas raças primeiras, a adâmica e a hiperbórea, começou a defasar na lemuriana, e tem um porquê que eu vou explicar através da Bíblia em outro estudo, tá? Então teve a sua queda, a sua defasagem na terceira raça lemuriana, e o ápice desse mau uso, ou seja, da magia negativa empregada através das energias, terminou ali acabando num cataclismo no continente da Atlântida, né? Nós vamos falar mais especificamente dessas raças em outros estudos. Então você vê nessa imagem que na Academia de Atenas, Rafael, ao pintar esse quadro, ele enfatiza no centro de todos aqueles filósofos sentados, Platão e Aristóteles. Veja que o simbolismo dessa imagem nos fala muito mais dentro de um aspecto profundo no conhecimento esotérico do que simplesmente uma mera imagem. Por quê? Platão está com o dedo erguido e Aristóteles está com a mão estendida para frente. Ou seja, aqui quer dizer esses dois tipos de conhecimento, essas duas vertentes. Platão indica o conhecimento metafísico, ou seja, o conhecimento espiritual, e Aristóteles está demonstrando o conhecimento empírico, concreto. Aristóteles trabalha dentro da razão, né? Então veja que essas duas vertentes, elas estão presentes desde que a humanidade passou a existir aqui no planeta. Então isso é interessante nós analisarmos as pinturas, né? Os quadros, porque elas nos dizem muitas coisas, e ambos estão segurando os livros, né? Seus livros na sua mão, demonstrando o que eles pensavam e o que eles registraram nos seus escritos, tá bom? Então, o poder espiritual, pessoal, ou seja, o poder que se trabalha com as energias metafísicas, nós temos que entender que ele sempre pode ser usado dentro da lei da polaridade, ou seja, tanto para o bem como para o mal. Nestas duas raças, ou seja, a lemuriana e a Atlante, as forças densas, né, ou contrárias assim à luz, ao bem, à evolução humana, elas passaram a funcionar com maior intensidade e assim perturbaram a segunda vertente de conhecimento, isto é, aquele que é espiritual, que é metafísico, e fizeram com que o verdadeiro ensinamento a partir dessas raças fosse velado por símbolos. Isso veio desde os egípcios até os dias de hoje, dentre aqueles, né, que guardaram essa sabedoria para a edificação da humanidade. Não só os egípcios, mas em outras culturas tiveram também os seus portadores dessa sabedoria. Então, pessoal, o conhecimento desde a raça adâmica espiritual, ele era aberto, né? Lá no Gênesis fala que Adão, de uma forma simbólica, obviamente, né, na sua constituição, não era carnal, ele falava com Deus, ele via Deus, né? Então, ou seja, o conhecimento espiritual, ele era aberto, não existiam mistérios maiores resguardados ao ser humano. Então, esse conhecimento, ele foi passado de geração em geração, de consciência a consciência através das raças, mas quando chegou na raça lemuriana, ele foi deturpado. Você usou esse conhecimento espiritual para o lado negativo, e assim teve o seu ápice, a sua intensificação na raça ali Atlante, o qual, né, aconteceram ali, dizem, 2 cataclismos, 2 meteoros que acabaram trazendo ondas gigantescas ali e acabou por afundar o continente de Atlântida. Tá? Mas nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá bom? Bom, para nós entendermos, pessoal, essa constituição de raça, nós vamos falar aqui agora, deixando claro que não é dentro de uma constituição antropológica ou de cor de pele, tá? Mas é de consciência através das manifestações dos veículos para cada raça e os sentidos predominantes para gerar essa consciência. Ou seja, você está vendo nesse quadro que eu trouxe aqui para você,
a primeira raça-mãe, que é considerada a raça adâmica. Eu vou só explanar aqui, tá, pessoal? A raça adâmica usava como veículo de manifestação somente o espírito e a alma, ou seja, ainda não existia um corpo físico. Para você entender depois, leia lá em Gênesis 3:8, porque o único sentido predominante, digamos, mais próximo do que nós temos hoje era a audição. Porque ele dizia que em Gênesis 3:8 ali, falava que Adão, ele via Deus todos os dias passeando no jardim, né? Obviamente é uma metáfora. Ou seja, a constituição dessa primeira raça ainda não era num físico denso como nós conhecemos hoje. E isso vai de encontro porque aquilo que Paulo fala lá no Novo Testamento coincide e enfatiza essa ideia de que a primeira raça não era humana. Porque diz Paulo que carne, sangue e carne não entram no céu. Ou seja, se Adão estivesse realmente no céu ali, propriamente dizendo, vendo Deus, a sua constituição não seria, obviamente, de carne e osso, né? Então isso nos dá a entender que essa primeira raça, e é o que a sabedoria das eras nos ensina, que era um corpo sutil, por isso que eu falo espírito e alma, entenda isso como um veículo de manifestação, tá? Segunda raça-mãe, então, foi a hiperbórea, que aqui já começou a mudar a constituição do seu veículo de manifestação, porque passou a existir então na constituição a essência do ser humano, espírito, alma e um corpo sutil. Veja que começou a ter essa densificação. E aqui mais um sentido é adicionado, além da audição, começa a ter a visão. Isso tem a ver com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, da raça adâmica, tá? Foi cortada essa visão espiritual diretamente com o mundo espiritual. Terceira, então, vem a lemuriana, e aí o que acontece? Por ter essa expulsão do paraíso, o veículo de manifestação do ser humano começa a se densificar, ele começa a perder essa luz que ele tinha antes no contato espiritual. Então, existe o espírito, a alma, mas agora tem um corpo denso também. Começa a se densificar esse corpo, começa a ser mais próximo desse que nós conhecemos hoje, e assim mais um sentido começa a atuar nesse veículo de manifestação que é o olfato. Então aqui na raça lemuriana existia, conforme nós entendemos hoje, a audição, a visão e o olfato. Quarta raça atlântica, então, espírito, alma começa a ter o mental superior e o corpo denso, como veículo de manifestação. E assim começa a vir os 5 sentidos como sendo predominantes na constituição humana, ou seja, audição, olfato, visão, paladar e o tato. E assim, com o passar de milhares e milhares de anos, tá? Alguns milhões, de uma raça para outra, chegamos na quinta raça, que é a ariana. Então, que tem o espírito, a alma, mente superior, mente inferior e corpo denso, que formam toda a nossa constituição, que são 7 corpos, que eu já falei aqui em outro estudo, que é o corpo físico, o corpo energético ou vital, a alma, o mental inferior, mental superior, o akáshico ou intuitivo e o corpo espiritual. E assim nós temos hoje essa constituição dos 5 sentidos em pleno uso. A raça bimânica e atamânica, pessoal, é dentro de um trabalho de consciência que nós vamos falar em outro estudo. Então nós vamos se ater somente a essas 5 raças, tá bom? Então aqui, esse quadro aqui geral, dando um panorama geral sobre as 5 raças, tá bom? Bom, foi dessa forma que foram classificados, como eu disse, os 7 corpos de manifestação do ser humano, né? Que é o espiritual, como começou com Adão, lá na raça adâmica, depois o akáshico intuitivo, depois o mental superior e mental inferior, emocional, que é a alma, né, em si, o vital ou energético e o corpo físico. E isso tem a ver, pessoal, com a árvore da vida que eu coloquei aqui para arquetipar esses 7 corpos, que é como a árvore da vida ela explica o macrocosmos, como foi construído o universo, que veio através de uma emanação espiritual, se densificou na criação do universo através de um plano mental, depois começou a ser formado, né, a parte astral do nosso universo, e até se concretizar e se densificar aqui no mundo da ação, ou seja, no mundo sensorial, que é aquele que a gente conhece e vive hoje. Então, como a árvore da vida ela tem um arquétipo que demonstra a construção do universo do espiritual ao denso, que é somente polaridades de energia, nós podemos entender que ela nos mostra também o microcosmo, ou seja, a constituição do homem, espírito, mente, alma e corpo, tá bom? Relacionadas com esses 7 corpos de manifestação, tá bom? Nós vamos falar deles depois, individualmente, em outras aulas, conforme as raças, tá bom, pessoal? E ainda assim, nós podemos dizer
que os 7 veículos de manifestação que nós vimos anterior do ser humano contêm em si 7 propriedades essenciais para a sua existência. Quais são elas? As propriedades essenciais do ser humano é a essência atômica, subatômica, sistema nervoso, gasoso, radiante, líquido e sólido, ou seja, aqui é a formação do próprio veículo do ser humano para a existência. O nosso corpo só existe por causa dessas 7 propriedades, essas 7 essências que formam o ser humano, desde o reino atômico até o denso e físico, tá? E como aconteceu toda essa evolução desde a adâmica até chegar na raça atual? Pessoal, isso foi sendo gerado de forma progressiva ao longo de milhões de anos, tá? Eu não acredito na Terra jovem de 6.000 anos, tá? Enfim, acredita-se que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos. Eu acredito nessa teoria, tá? Até porque a ciência mesmo já comprova dentro da antropologia, da arqueologia, que já foram encontrados ali ossos de seres humanos, enfim, vestígios de milhares e milhares de anos, passando de mais de 100.000 anos, tá? Então eu acredito nessa evolução de milhões de anos, desde a raça adâmica até chegar na raça atual a qual nós existimos hoje, tá bom? Então, pessoal, para que nós possamos compreender melhor e com mais profundidade, isso que eu estou passando quadro a quadro para você é uma explanação geral daquilo que nós vamos estudar minuciosamente ao passar das aulas aqui no canal, tá? Então, para que nós possamos entender com maior profundidade, é necessário nós utilizarmos 7 chaves de conhecimento para descobrir como tudo aconteceu em graus, tá? Como assim? As 7 chaves de conhecimento para que você entenda tudo que eu estou falando, as fontes que eu utilizei, é o quê? Primeiro, tem que entender a questão numerológica do universo. Por quê? Porque, como disse Pitágoras, tudo é número. Segundo, se você quer descobrir esses segredos, tem que estudar geometria sagrada. Estou dando pistas para você, tá? Tem que estudar geometria sagrada, tudo aquilo que trabalha dentro dos padrões geométricos do universo. Platão, né? Ele disse que Deus geometriza, ou seja, enquanto ele cria, existem as formas. Terceiro, você precisa estudar e saber sobre a alquimia, porque a alquimia trabalha com a verdadeira transmutação das trevas em luz, ou seja, da ignorância para o conhecimento. Quarto, você deve buscar estudar a história, ou seja, a verdadeira história, porque a base, pessoal, para construir o nosso passado, né, ela é aquilo que forma o nosso presente. Mas quando eu falo história, é a utilização da literatura esotérica, pessoal, das grandes escolas iniciáticas que resguardaram esse conhecimento, porque esse conhecimento das escolas iniciáticas, não o que nos passam aqui no sistema, pessoal. Não o que está nos livros de história. Não estou falando disso. O verdadeiro conhecimento é a base para construir o passado e compreender o nosso presente, tá bom? O quinto ponto para você entender, a quinta chave de conhecimento é estudar tudo que envolve a biologia, porque compreender a constituição e o funcionamento do corpo e da mente favorece a nossa compreensão espiritual. A famosa frase no Templo de Delfos é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Ou seja, se nós não conhecermos a nós mesmos, do que adianta querer descobrir o espiritual que é invisível aos nossos olhos, né? Ou seja, eu acredito que nós nos conhecendo, nós vamos conhecer aos poucos aquilo que está invisível, porque tudo que é em cima é embaixo, tudo que é dentro é fora também. Sexta chave de conhecimento, a astrologia. Pessoal, não astrologia de banca de jornal, não desmerecendo, tá? Não aquilo que fala na rádio de horóscopo, mas nós temos que entender que os astros têm influência direta sobre a Terra. É só você ver aquele mais próximo que é a Lua. Afeta diretamente as marés e tudo aquilo que envolve a constituição líquida, que tem relação com a nossa alma. Então os astros têm sim influência dentro de um arquétipo energético sobre a Terra e sobre o comportamento do ser humano. Sem contar, pessoal, que essa astrologia que eu falo é estudar a astrologia clássica, tá? Que quando a gente estuda a astrologia clássica, nós estamos estudando as energias que governam o cosmos. E a última chave, não menos importante, nem mais, mas que compreende todas as demais, é o conhecimento espiritual, ou seja, todos os conhecimentos citados anteriormente são provenientes da fonte espiritual, ou seja, tudo começa e termina na essência da verdadeira realidade, ou seja,
a espiritual. Mas esse conhecimento, pessoal, que eu vos falo aqui, ele é desenvolvido em 3 graus, em 3 níveis, em 3 estágios, tá bom? Para que você não fique perdido. Porque todas essas chaves só podem ser entendidas e compreendidas por aqueles que buscam com humildade e persistência, porque todo esse conhecimento ele está dividido na humanidade em 3 graus. E esses 3 graus são absorvidos e compreendidos de forma individual através da intuição, mas com propriedades de entendimento diferente. O que quero dizer? Que o primeiro grau de conhecimento, que é o mais importante, pessoal, é aquele branquinho ali, é o espiritual, ou seja, é a iniciação dentro de um caminho estreito, como Jesus disse, buscando a verdade plena, é aquele entendimento e conhecimento esotérico que está oculto para as grandes massas, é o conhecimento místico que é velado por símbolos, é aquele conhecimento e entendimento que te faz sentir a verdade. Ou seja, todo o conhecimento que eu passo aqui para você, a tua intuição, o teu mental superior, se ele compreender e sentir essa verdade, quer dizer que isso está fazendo sentido para você, por isso que é de forma individual. Quer dizer que você tem essa capacidade de entender esse tipo de assunto. O segundo grau, que vem depois do espiritual, é o entendimento, o conhecimento filosófico, porque ele é explicativo, ele é mental e trabalha com a razão, ou seja, o corpo, digamos, a essência, a consciência do ser humano que vai adquirir esse conhecimento é o mental superior e o inferior, porque quem estuda o conhecimento filosófico, ele vai compreender, mas muitas vezes não vai sentir pela intuição. E o terceiro, que está para as grandes massas, é o religioso, porque são verdades que vêm lá da fonte espiritual, mas estão encobertas por símbolos. Então, o que mais se utiliza, a maioria das vezes, é o mental inferior e a alma, porque a pessoa que está na religião, ele sente aquilo que está sendo passado, mas não entende muitas vezes o que está sendo dito. Então, simplesmente ele obedece a uma ordem hierárquica de uma instituição. Então, eu acredito que o entendimento e conhecimento é o grau espiritual, é aquele entendimento que está dentro de uma iniciação, dentro de um conhecimento compreendido pelo esotérico com S, que, ou seja, é fechado, né? Não é aberto a qualquer um, como Jesus dizia que era ensinado aos discípulos através de... Era aberto aquele conhecimento, ou seja, era esotérico para o povo, mas era aberto para os discípulos. E para as grandes massas, Jesus falava em parábolas, ou seja, de forma velada, como é na religião hoje, né? Então, toda essa essência, essas 7 essências que compreendem o ser humano, os 7 corpos que eu digo, né? Físico, o energético, a alma, o mental inferior, superior, acástico e espiritual, cada essência, cada dimensão, cada energia corporal dessas, ela vai compreender essas verdades e assimilar. Ou seja, ou nós entendemos e compreendemos essas verdades pelo espírito, que é a nossa realidade, pelo nosso mental superior, que a intuição vai dizer se aquilo faz sentido, ou a gente vai compreender pela terceira camada, que é aquela camada assim que é mais alma, que confunde muitas vezes, sente, mas não sabe o que está sentindo, absorve aquela informação, sente, mas não entende, simplesmente obedece. E o meio termo é o filosófico, né? Faz sentido, tem razão, mas muitas vezes fica pensando, será que é mesmo? Não sente aquilo como uma verdade. Pessoal, para não estender muito o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, tá bom? Nós vamos falar mais sobre essas 7 raças individualmente, tá? Nós vamos discorrer mais sobre esse assunto, que é um assunto profundo e complexo, tá? Mas no decorrer dos vídeos aqui, uma aula vai complementando a outra, por isso eu peço gentilmente, deixe seu like se gostou, se inscreva se não for inscrita, se não for inscrito, para não perder os próximos estudos, compartilhe com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!